tática de análise gráfica. É a análise gráfica do comportamento de determinado papel, através de padrões gráficos pré-estabelecidos. Segundo o grande trader e escritor Alexandre Elder, a análise gráfica funciona como uma pesquisa de opinião em massa das intenções dos players. O gráfico de um papel em si mostra informações como abertura dos preços, fechamento, máximas e mínimas em determinado período e continua apresentando novas informações período por período, formando assim um desenho de mercado. Então, galera, análise gráfica, a tática da análise gráfica é exatamente isso. É você observar aberturas, os tempos gráficos que tem, os tempos de cada candle, os padrões de figura que eles estão formando, né, para você poder ter uma análise, né, ter um caminho para seguir. Para você decidir, não, eu tenho agora um candle de alta se formando, ele acabou de ultrapassar um suporte e assim por diante. Seria dessa forma que é feita a tática de análise gráfica. Os períodos de cada barra ou candle podem variar de meses a minutos, de acordo com sua necessidade. No day trade, o mais comum é a utilização de gráficos de 60, 30, 15, 5 e 1 minutos. Como a gente viu ali anteriormente, no day trade a gente não costuma utilizar gráficos maiores que 60 minutos. Raramente, inclusive, é verificado esses gráficos. A gente utiliza para ter uma base, para saber para que lado o mercado está indo. Se em alguns dias ele vem subindo, ele vem descendo, seria mais ou menos dessa forma. Já no swing trade, o mais comum é a utilização de gráficos semanais, diários, 60 e 15 minutos. Dessa forma você também pode analisar no swing trade, né? Porque como você vai trabalhar posicionado, você precisa verificar a situação de onde o mercado está vindo, se ele está subindo, se ele está descendo. Então, para o swing trade, seria mais esses tempos utilizados. Quando utiliza o gráfico diário, significa que cada barra, candle, terá sua formação restrita a um dia. Gráficos de 60 minutos significa que cada candle representa 60 minutos, sendo assim o mesmo conceito adotado para os demais tempos gráficos. Como só repassando, né? Como nós tínhamos visto, o gráfico diário é tudo o que aconteceu no dia de hoje, na abertura do pregão. No nosso caso, das 9 da manhã até as 18 horas. Né? O de 60 minutos seriam os últimos 60 minutos. A cada 60 minutos ele abre uma barra diferente. E assim se formam os gráficos. Existem inúmeros padrões para operar esses gráficos e melhorar a porcentagem de acerto das operações. Comentaremos a seguir alguns desses padrões, mas frisando que qualquer tipo de análise tem seu valor em aumentar a probabilidade de acerto em determinada operação. O fato de a gente fazer uma análise gráfica e imaginar, por exemplo, você vai lá e definiu um padrão de, por exemplo, um pullback. Você está imaginando que vai acontecer, né? O preço voltou e vai subir de novo. Só que nesse meio tempo acontece aí uma notícia, uma situação inesperada e o preço despenca para baixo numa paulada só. Então, não significa que a análise tática que você fez, a análise técnica que você fez, né, ela está errada. Não, muito pelo contrário, ela continua sendo certa. Mas uma determinada situação modificou esse destino do mercado, no caso, né? Teoria de Down. A teoria de Down pode ser uma surpresa saber que a grande parte da análise técnica utilizada hoje foi criada há mais de 100 anos pela teoria de Down. Essa teoria foi desenvolvida por Charles Down, então colunista do Wall Street Journal e criador do índice Dow Jones. Até hoje, influencia o mundo como os investidores do mundo inteiro veem o mercado financeiro e o comportamento dos preços. A teoria de Down é a base de todo o estudo da análise técnica. A teoria não se preocupa com nada além das variações de preços. Por exemplo, a teoria de Down, ela acredita que o mercado foi no passado, tudo que aconteceu no passado com o mercado vai acontecer hoje.
né? Que o mercado ele trabalha como ondas, né? Ele trabalha em frequência. Então ele vai subir, ele vai descer, tudo que ele já fez no passado ele vai voltar a fazer de novo, sempre respeitando aquelas áreas em que a gente vai fazendo análise do dia a dia. 6 princípios da teoria de Dow. Primeiro princípio: os índices descontam tudo, menos os atos divinos. Para Charles Dow, os índices como o Dow Jones, Bolsa Americana, e o Ibovespa já refletem todo o consenso do mercado sobre o passado, o presente e o futuro. Uma vez que o mercado é rápido e eficiente, qualquer notícia já será rapidamente incorporada instantaneamente nos movimentos dos preços, enquanto os índices conseguem agregar todos esses movimentos. Por exemplo, a gente está fazendo a nossa análise tática, traçamos uma Fibonacci, e ele está respeitando tudo certinho, todos os limites, 50%, 60%. Então, ele está respeitando tudo bonitinho. De repente, deu uma notícia, o mercado, despenca lá para baixo, né? Então, quer dizer, automaticamente os índices já absorvem essa notícia, já movimentam o mercado de forma inesperada, já tirando aquela situação que você estava todo montado, todo programado já, né? Dessa forma, todo fator é capaz de afetar a relação de oferta e procura estará representada por um preço de mercado. Tudo que puder acontecer no mercado estará expresso no gráfico, com exceção dos eventos de caráter natural, imprevisíveis, como terremotos, atentados, pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje, que movimentou a bolsa de todas as formas possíveis, etc. Embora o mercado não possa prever catástrofes naturais e outros acontecimentos, ele se ajusta rapidamente, descontando essas ocorrências e assimilando os efeitos sobre os preços. Como nós tivemos o caso da pandemia. A gente não previu que poderia acontecer uma pandemia, né? Mas nós, traders, podemos trabalhar com o mercado da mesma forma. Não é porque teve a pandemia que a gente deixou de trabalhar. A gente aprendeu, o mercado modificou, depois que a pandemia começou em março, se não me engano, em março de 2020, quando começou a pandemia realmente a pegar, que as bolsas caíram, o dólar subiu, tudo isso a gente deixou uma maneira de se adaptar. E o mercado ele criou um padrão, como ele sempre faz, ele se adapta e cria um padrão em cada situação do momento. Segundo princípio, as 3 tendências de mercado. Tendência primeira, que é de grande duração e ocorre, em geral, durante mais de um ano. Uma tendência primária de alta apresenta topos e fundos ascendentes, ao passo que uma tendência primária de baixa apresenta topos e fundos descendentes. Tendência secundária dura entre 3 semanas e 3 meses e corrige entre 1/3 e 2/3 do movimento do preço da tendência primária. Tendência terciária tem duração curta, normalmente menos de 3 semanas, e é a única das 3 tendências que pode ser manipulada por grupos de forte poder financeiro, no caso os grandes players, né? A grande utilidade de identificar as tendências está diretamente relacionada ao tipo de investidor e ao prazo de investimento. Observe que, se optar por operar no curto prazo, fazendo day trade e swing trade, você deverá dar mais atenção às tendências terciárias e para a secundária. Fases do mercado de alta. Primeira fase. No início da alta, o mercado é impulsionado por investidores qualificados, que veem nas desvalorizações dos preços um bom negócio. Como tem poder financeiro muito grande, os estrangeiros, no caso, os grandes players, os grandes bancos, os institucionais, partem as compras, estancando a queda acentuada. Por exemplo, se eles decidirem um dia, a gente está operando ali, eles decidirem segurar um preço, eles decidirem derrubar um preço, eles vão conseguir. Porque o poder aquisitivo deles é tão grande que conforme isso, entre aspas, seria manipular o mercado, mas eles estão vendendo ou estão deixando posição, ou estão montando posição baseada em alguma situação, e por aí vai. Mas os grandes players, eles têm sim a capacidade de movimentar o mercado. Fase 2. Investidores de pequeno e médio porte mais qualificados percebem que a queda está acabando e começam a tomar posições de compra, começam a tomar a posição de compra. Terceira fase. É marcado por grandes altas. Investidores menos qualificados começam a entrar, pois observam que jornais e revistas
jornais e revistas dão boas notícias sobre a Bolsa de Valores. Nessa fase, os investidores que compraram na fase 1 começam a vender para os investidores da fase 3. Aqueles que montaram a posição lá atrás, que já tinham, não que eles tivessem a notícia antecipada, mas que já tinham uma prévia do que ia acontecer com o mercado, que eles começaram a comprar lá atrás, eles começam a desmontar essas posições para esses investidores, né? Liberando assim o mercado. Fase do mercado de baixa. Fase 1. Nessa fase, os investidores mais qualificados de grande porte começam a vender as suas posições, fazendo com que o movimento de alta diminua. Fase 2. É uma etapa marcada por nervosismo, pois os investidores menos qualificados percebem o erro e começam a desfazer suas posições, aumentando a força vendedora. Nessa fase, a tendência de baixa começa com força. Fase 3. Com perdas enormes e grande desvalorização dos ativos, investidores mais qualificados começam a comprar a fase 1 de mercado de alta começa novamente. Como expliquei, isso é um ciclo, isso funciona como uma onda. Hora está lá embaixo, hora está lá em cima. E isso acontece devido à movimentação dos players. Como na fase 1 ali, os mais fortes começam a vender suas posições aí, fazendo que o movimento de alta diminua. Na fase 2 o mercado começa a ficar mais indeciso, sem saber para que lado vai, e automaticamente vai descendo. E na fase 3, com as perdas enormes e grandes desvalorizações dos ativos, os investidores começam a fazer aquela situação de comprar mais, de jogar mais ordem no mercado para que o mercado suba novamente. Quarto princípio, da confirmação. Dow dizia que um índice que tem comportamento parecido deve confirmar outro. Se o índice Bovespa estiver em tendência de queda, ficará difícil evitar compra de ações, pois esse índice reflete o comportamento do mercado de ações. Dessa forma, não estará autorizando operações de compra. Concluindo, se o índice estiver caindo, a probabilidade de acertar em operações de compra será pequena. Então, se o índice está caindo, o índice Bovespa, no caso, que junta todas as ações, isso é um exemplo do swing trade. Vamos supor que a gente está lá, hoje eu decidi que eu quero comprar uma ação da Vale, né? Só que o índice está despencando, está caindo. Então, fica cada vez mais difícil de eu tomar uma decisão de compra, porque se o índice Bovespa está caindo, né, provavelmente as ações da Vale não vão subir. Então, a gente precisa analisar essa situação e esperar o momento certo para poder fazer essa compra. Quinto princípio. O volume deve confirmar a tendência. Mercado de alta é esperado que o volume financeiro aumente, conforme a valorização dos ativos, e diminua com a desvalorização. Mercado de baixa é esperado que o volume financeiro aumente, conforme a desvalorização dos ativos, e diminui com a valorização.